Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ofereceu um jantar na noite desta terça-feira, 18, horas após negar o pedido de apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. O encontro aconteceu no apartamento do ministro em Brasília e reuniu Hugo Mota, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e alguns ministros do desgoverno Lula e de seus colegas da corte, menos Carmen Lúcia, André Mendonça e Cristiano Zanin. De acordo com o UOL, a denúncia contra o presidente e a temporada do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos foram mencionadas, mas não ocuparam muito espaço nas conversas porque o objetivo era manter um clima de confraternização. Nesta quarta-feira, 19, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, negou que exista perseguição política, exilados e presos políticos no Brasil nos últimos 40 anos. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Como muito bem disse o Dr. Ulisses, todos os nossos problemas procedem da injustiça. Portanto, é dever desta casa e de todos os brasileiros estarmos sempre atentos para combater as injustiças, sem nunca esquecer que a maior de todas as injustiças é privar um povo de sua liberdade. A democracia não é uma conquista definitiva, senhoras e senhores. É um fogo sagrado que ilumina e aquece, mas que se apagará se não for constantemente alimentado, trazendo de volta as trevas. O passado nos ensina que, se a liberdade for negligenciada, sempre haverá mãos dispostas e ávidas por confiscá-la. Se hoje posso estar aqui, presidindo a Casa do Povo Brasileiro em plena democracia, ocupando a mesma cadeira que antes foi ocupada pelo grande Ulisses Guimarães, devemos todos nós àqueles que, como Tancredo, Sarney e o próprio Ulisses, seguraram a tocha acesa quando muitos já haviam desistido ou tombado pelo caminho. Esses brasileiros de fibra provaram mais uma vez que mesmo a menor das chamas é capaz de vencer a mais opressora escuridão. Dessa maneira, ao celebrarmos hoje esses 40 anos, fazemos mais do que lembrar, reafirmamos que o Brasil pertence ao povo, que as instituições e as liberdades individuais são inegociáveis, que a democracia é o único caminho legítimo para a grandeza desta nação. Eu entendo que o Eduardo fez muito bem em tomar essa decisão de permanecer nos Estados Unidos. Algumas pessoas estão colocando em dúvida, dizendo que era importante ter ficado aqui e tudo, mas é preciso entender basicamente duas perspectivas. Primeiro, ele é o único que tem todas aquelas conexões com políticos integrantes do governo, do Congresso americano, de uma série de grupos políticos lá nos Estados Unidos, num determinado nível que permite a ele acessar essas pessoas e levar lá para fora um relato de tudo que está acontecendo em termos de abuso de autoridade, desmandos de toda sorte. Ou seja, é uma voz importante e que não pode ser calada através da retenção do passaporte ou, quiçá, até de uma eventual prisão se chegasse a esse extremo. E o Brasil hoje, nós estamos vendo aí uma série de prisões arbitrárias, não é um lugar onde você pode dizer que esse risco não existe. Portanto, o Eduardo ficar no Brasil sem passaporte para poder ir lá fora fazer toda essa maratona de reuniões. Mesmo que fosse eleito eventualmente presidente da Comissão de Relações Exteriores, não poderia viajar se ficasse sem passaporte. E pior ainda, como eu disse, se tivesse alguma medida restritiva de liberdade. Portanto, não é uma decisão fácil a que ele tomou de abrir mão do mandato, ficar lá fora, mas ela é importante. E tenho certeza que todas as pessoas de bom senso e equilíbrio saberão reconhecer isso e esperar que ele consiga, através desse sacrifício que faz em abrir mão do mandato e sair de perto aqui da sua atividade parlamentar e tudo, que consiga lograr esses objetivos que são de extrema importância. Nós aqui no Brasil, por outro lado, seguimos no Congresso Nacional,
na defesa de tudo que nós acreditamos, na defesa dos brasileiros, do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório e aguardando efetivamente que em algum momento, por diversas razões, tanto aqui dentro do Brasil quanto aquelas vindas de lá de fora, o Brasil possa retornar à sua normalidade institucional.